Bom dia para você, Elisa. Bom dia para todo mundo que está aqui hoje, inclusive os meus colegas lá em Brasília. Elisa, vale a pena a gente voltar um pouco lá atrás, para a época da prisão de Daniel Worcaro, para entender um pouco o papel que Paulo Henrique Costa teve em toda essa crise. Na ocasião, aquela primeira prisão de Daniel Worcaro, que foi ali alimentada foi o primeiro grande fato que desvendou o tamanho da fraude bilionária do Banco Master. Naquela ocasião, Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, na época, por mais que ele fosse uma peça-chave da negociação sobre a aquisição do Banco Master, ficou como uma peça quase que coadjuvante nessa crise, naquele momento. E ele estava nos Estados Unidos na hora em que Daniel Worcaro foi preso. Estava numa viagem privada, salvo engano, com a família, e segundo me relataram fontes próximas a Paulo Henrique Costa, ele imediatamente tomou ali a decisão de se distanciar dessa crise, manteve-se muito discreto. Várias pessoas que tentaram contato com ele à época, inclusive pessoas próximas que conversavam com ele corriqueiramente, tentavam entrar em contato e não conseguiam, tinham dificuldade. Ele tomou bastante distância, se recolheu e após a troca de comando no BRB, ele optou por permanecer bastante discreto em todo esse processo, sempre com o discurso de que não havia nada de irregular, pelo menos essa era a manifestação que ele dava para as pessoas próximas dele, que ele teria sido pego de surpresa também pela magnitude do escândalo e pela prisão de Daniel Worcaro. Mas, mesmo pessoas que conviviam com Paulo Henrique Costa no dia a dia, isso foi relatado para mim por algumas pessoas na época, estranharam muito a forma como foi conduzida toda essa saída dele, esse afastamento dele diante da crise, sempre com aquela principal, ninguém sabe direito se ele estava tão envolvido assim ou não, porque tinha o argumento de que ele teria sido afastado do comando do BRB porque a crise teria respingado nele automaticamente, que ele supostamente não teria conhecimento do tamanho das fraudes e do tamanho das irregularidades que existiam nas ações do Banco Master. Esse era o argumento que ele e o seu entorno procuravam difundir. Então, o que Paulo Henrique Costa fez na época? Com os holofotes todos voltados para Daniel Worcaro, ele se afastou de tudo e de todos que tinham relação com essa crise, manteve-se discreto e procurou se distanciar de todas essas questões, claro, obviamente, na esperança de que isso permanecesse, essa crise permanecesse focada no caso Master, Elisa, no Daniel Worcaro, perdão. Nós temos, portanto, uma postura de Paulo Henrique Costa, que já tinha, inclusive, Clarissa, para compreender contigo, na primeira operação que nós vimos da Compliance Zero, edição 1, Daniel Worcaro foi preso e Paulo Henrique Costa foi afastado do cargo. Naquela época, também foram cumpridos muitos mandados de busca e apreensão. Então, eles colheram muito material, é computador, é documento, é celular. E parte do que nós vemos hoje é embasado pelo que foi adquirido em novembro. E com certeza Paulo Henrique Costa, ao ver parte dos seus itens serem levados, já imaginava que essas conversas que nós estamos vendo hoje, que elas seriam reveladas. E isso também, Elisa, acho que é um ponto que vale muito a gente exaltar, é que essa nova etapa da Operação Compliance Zero e a prisão do ex-presidente do BRB demonstram claramente que a delação de agentes ligados ao caso Master, em especial Daniel Worcaro, tem sim valor. É algo importante, algo que merece ser contemplado. No meu entendimento, isso exalta esses acordos de colaboração, porque fica muito evidente pela decisão do ministro André Mendonça que as investigações até o momento apontaram a existência de uma rede muito complexa. Não era só um casinho ali de um banqueiro que estava em dificuldade, tentou mascarar a crise no seu banco. Não é disso que se trata. A gente está vendo um mega esquema de corrupção, um mega esquema de desvio de dinheiro, um mega esquema de pagamento de propinas, tudo de maneira muito maquiada, muito disfarçada,
com uma estrutura extremamente complexa. Quando se fala ali, vamos passar um apartamento ali, mascarando uma propina para o ex-presidente do BRB, o que está colocado ali nessa decisão do ministro André Mendonça, quando se fala, a gente não está falando só de, não, tem uma mega rede de laranjas, empresas. Então, a complexidade dessa rede é muito grande e fica muito evidente a conexão com o meio político. Porque a gente está falando de um ex-presidente de um banco estatal indicado por um governador. Então, assim, você tem aí um vínculo direto com o poder público. E muito provavelmente, dada a complexidade que a gente observa nessa rede expressa nessa decisão do ministro André Mendonça, é de se esperar que a gente tenha daqui para frente outras ramificações. E a gente ainda nem sequer avançou no processo de delação de Daniel Vorcaro e outras delações que estão eventualmente sendo discutidas e negociadas nos bastidores. O que isso sugere? Que no momento em que esses agentes começarem de fato a falar, a gente pode ter sim ramificações muito maiores, muito mais profundas desse escândalo do caso Master. E ontem, Elise, eu conversava com uma fonte bastante ligada a esse assunto e essa pessoa me dizia, a gente já está vendo esse caso tomar uma dimensão muito grande, mas a tendência é que ele cresça ainda mais. Tem muita coisa para sair, sim. E é necessário que o meio político já fique atento para o que pode vir pela frente.